Lançada em maio de 2016, Scooby Apocalipse é uma série da DC Comics que reimagina nossa querida gangue do Scooby-Doo em um contexto de um mundo pós-apocalíptico. Essa versão mais madura e sombria nos traz uma nova visão sobre a Mistérios S.A. Então se preparem para entrar num mundo completamente novo sobre nossos detetives favoritos em Scooby Apocalipse Volume 1, Esperando pelo Fim do Mundo. Um ano antes do começo da história, Velma estava em Paris observando as pessoas. Segundo ela, todos estavam perdendo tempo com amores superficiais enquanto o mundo estava indo para o inferno, mas que eles podiam continuar fazendo isso, já que ela mesma faria algo para salvar a todos e esse é o planeta que as pessoas insistem tanto em destruir. Agora no presente, Fred e Daphne estão num festival chamado Blazing Man, só que ele está lotado. Por isso, Fred está reclamando, já que odeia multidões. Ele não entende por que estão num lugar com tanta gente esquisita por metro quadrado. Ele explica que algumas das pessoas são genuínos visionários que vieram de todos os cantos do mundo para discutir maneiras de salvar o planeta da autodestruição. Ele não leva isso muito a sério, já que tem até pessoas rolando na lama peladas. Mas Daphne explica que nesse lugar acontecem coisas grandes e inesperadas, exatamente o que sua audiência está procurando. Só que ele implica que sua audiência os abandonou há 2 anos. Os dois foram retirados do horário nobre de uma rede importante para agora ter um programa às 4 da manhã num canal de tricô. Ainda acrescenta que ela devia aceitar logo o fim dos mistérios misteriosos de Daphne Blake. Ela então pergunta por que dele estar ali se não acredita no projeto. A resposta é que ele tem fé nela e que está na hora deles focarem em coisas maiores e melhores. Entretanto, ela não dá ouvidos porque está decidida a fazer o programa dar certo de novo. Ela pergunta se ele vai apoiá-la e ele confirma. Então, os dois saem dali para se encontrarem com a informante de Daphne. A doida nem sabe o que ela tem a dizer, apenas que é algo importante para a sobrevivência do planeta Terra. Enquanto isso, perto deles, estava passeando Salsicha e Scooby. Ele até a reconhece do programa de mistérios, mas Scooby nem dá bola para esse papo, o que deixa Salsicha chateado, já que arriscou seu emprego para levá-lo para fora um pouco. Ele então coloca um par de óculos emocionais nele e com isso feito, a dupla segue em frente para comer algo. O que ele não sabia é que estavam vigiando os dois por estarem quebrando as regras, já que Scooby é um experimento, por isso não deve sair do complexo. Velma diz pro cara deixar isso pra lá por enquanto e apenas quando voltarem, ele deve ter uma conversa séria com Salsicha. Barry queria montar um time para trazê-los de volta, mas ela negou, já que isso chamaria muita atenção e colocaria em risco toda a operação. Ela finaliza dizendo que vai para seu dormitório e que não deve incomodá-la na próxima hora, mas a verdade é que ela estava prestes a trair o complexo, isso para salvar o mundo de um desastre inigualável, mesmo sabendo dos riscos de estragar sua carreira ou até mesmo perder a vida. Isso porque ela sabe que é o certo a se fazer. Ao mesmo tempo, Daphne e Fred estavam esperando a informante no ponto de encontro. Eles estavam conversando sobre o porquê dela confiar tanto em alguém que mal conhece. Daphne diz que é pela convicção na voz da mulher. Daphne tem certeza que ela tem alguma coisa importante a dizer, mas Jonas duvida um pouco, já que se a informação é tão importante, porque ela revelaria por uma apresentadora de um programa falido, mas ela apenas se defende dizendo que ela era uma excelente repórter em seu antigo programa, além de que ela saiu apenas porque a mídia convencional é totalmente enviesada, além de falar que ele é um homem valente, mesmo com essa armadura de negatividade. Mas a conversa interrompida com Velma saindo debaixo do solo, Fred se assusta e joga a câmera no rosto da mulher. O que mais impressiona nem é a Velma sair voando, mas como a Daphne saiu disso para isso em apenas uma virada de página. Esse definitivamente não é o seu melhor ângulo. Mas enfim, Fred fez isso por achar que era do povo topeira, algo que eles fizeram um episódio sobre anos atrás e que ainda dá pesadelos nele. Voltando à Salsicha, ele estava comendo com seu amigo até o cachorro ficar em posição de ataque e sair correndo. Isso porque ele conseguiu ver pelos óculos que Velma estava em perigo, e falando nela, os dois estavam discutindo besteira que Fred fez, até que Velma finalmente volta a si. Jonas estava se desculpando pelo que acabara de fazer, só que Scooby aparece rosando pros dois. Ele ia atacá-los, mas Velma impediu. Nessa mesma hora, Salsicha aparece e reconhece a Dinkley, então pergunta o que ela está fazendo fora do complexo, já que nunca sai de lá. Ela fica com receio que ele a dedure, só que Salsicha diz que não fará isso e que se ela explicar o que está acontecendo, talvez possa ajudar. Então a gangue se junta para ir pro complexo. Ela então explica sobre o Projeto Elísio e sobre aquele local, enquanto os leva para a zona de segurança. O complexo, no caso, é um grupo privado de 4 cientistas preocupados com a
sobrevivência da raça humana. O que eles estavam fazendo eram nanites que seriam dispersados pelo mundo como uma doença contagiosa. Nanites, no caso, são máquinas microscópicas que se hospedariam em humanos anfitriões e transformariam em outra coisa. A intenção original dos quatro era infectar as pessoas para reconstruir a espécie humana. Só que Salsicha não acredita nisso, já que trabalha lá há 3 anos e nunca viu uma zona de segurança, muito menos algo sobre nanites. Para ele, o complexo é um lugar que faz tecnologias aprimoradas para o governo, como o Scooby, que é um protótipo de cachorro inteligente, e os óculos que ele está usando. Porém, Velma diz que o dog alemão não passa de uma falha, porque ele não tem instintos assassinos e nem a inteligência que o governo precisa. Eles ficam discutindo por um tempo, até chegarem no coração do Projeto Elísio, que é a zona de segurança. O local tem esse nome porque é onde o grupo de cientistas irá se trancar enquanto os nanites completam o trabalho. Salsicha pergunta que tipo de trabalho é. Velma explica que originalmente a intenção do projeto era pegar os instintos mais básicos do ser humano, como ganância, raiva e a necessidade de violência, e depois fornecer um modelo biológico para um mundo mais pacífico e abundante. Só que infelizmente essa intenção mudou consideravelmente. Daphne estava lendo os documentos que Velma forneceu a ela e lá estava escrito que Velma era do time que dispersou o vírus em pontos chaves do globo. Isso porque os nanites eram autorreplicantes, assim se espalhariam para cada canto do mundo. Mas a moça retruca que o Projeto Elísio era para salvar o planeta, só que não funcionou desse jeito. Ela diz que notou que os 4 cientistas poderiam ter outra agenda, já que não estavam apenas retirando os negativos da natureza humana, mas sim reproduzindo um tipo de inércia. Só que a Guri os defende, dizendo que seus motivos eram puros, porque no fim eles queriam acabar com guerras, fome e restaurar a biosfera, o que deixa Daphne muito irritada, já que mesmo que Velma tenha o chamado, os nanites já estão soltos por aí, mas ele explica que o vírus ainda está dormente e só será ativado quando os 4 cientistas autorizarem a ativação. Blake pergunta se a ideia dela e de seus amigos era de se trancar naquela sala para depois dominarem o planeta, mas Velma diz que estava apenas seguindo ordens. Salsicha se intromete e pede para Daphne parar de brincar, já que nem estaria ali se não fosse pela cientista e que era mais importante trabalharem juntos para parar tudo aquilo. Só que Fred se mete, dizendo que sua amiga tem uma ótima história nas mãos e que ela seria uma sensação de novo se o mundo não tivesse prestes a acabar. Ela responde dando um socão no nariz dele. Só que antes que eles pensem num plano, soa um alarme e a sala é trancada. Isso porque os nanites foram ativados. Velma fica sem entender o que está acontecendo, já que era necessária a aprovação dos 4 para isso, além de que eles têm milhares de sistemas de segurança para prevenir que isso aconteça. Por isso, ela chega à conclusão de que talvez isso seja apenas um mau funcionamento e que apenas pareça que os nanites estão online. Ela então decide fazer um diagnóstico global dos nanites, já que se forem ativados, pode haver uma maneira e desligá-los. Ela então pede desculpas por tudo isso, que tudo o que ela queria era fazer algo que realmente importasse e que salvasse o mundo para melhor. Mas nessa hora, as luzes se apagam e infelizmente o poder do complexo se foi. O pior é que a coitada nem sabe dizer se isso é bom ou ruim, mas a verdade é muito pior do que eles sequer possam imaginar. Bom, a HQ não acaba aqui, já que temos uma espécie de extra mostrando o primeiro dia do Salsicha no complexo há 3 anos. O Sr. Bletsky estava mostrando lugar para ele. O cara explica que o contrataram para ser o treinador de cães, por ele ter uma ligação empática incrível com animais, quase como se fosse um deles. Salsicha pergunta se tem alguma coisa especial que ele precisa saber. O careca diz que os animais são muito inteligentes e profundamente sensíveis. Eles são os primeiros experimentos do programa do cachorro inteligente. É esperado que eles se tornem de grande valor para os militares. Então, o trabalho de Salsicha é apenas conferir se eles estão bem alimentados, exercitados e garantir que eles não comam uns aos outros, já que os cachorros têm alguns problemas disciplinares. Velma passa por eles quase os atropelando. Norval pergunta se ela é a bambambam da parada. O velho fala que acha que sim pela postura dela. Ele só não sabe exatamente, porque lá se recebe poucas informações sobre questões acima do pagamento. Ele acrescenta que devia ficar longe daquela guria, já que sente que tem algo de assustador nela, o que é uma pena pro Salsicha, já que achou bem fofa. O Sr. Bletsky mostra para ele o canil, onde ele vai poder fazer seu trabalho, só que ele interrompe a explicação para dizer que um dos cachorros está encurralado. O careca explica que não é a primeira vez que isso acontece, já que o experimento 24.602 era o protótipo original do cachorro inteligente, só que os resultados com ele não eram bons. Por isso, eles trouxeram outros experimentos que foram mais satisfatórios, só que eles sentiram a fraqueza do 24.602 e começaram a provocá-lo para provarem seu domínio.
Ele diz que pode soltar sedativos que irão acalmá-los. Entretanto, Salsicha diz que até os sedativos fazer efeito, o cachorro vai virar Biscoito Scooby. Coitado, estava sendo surrado pelos outros cachorros, até que seu novo amigo entrou na sala e ordenou que todos parem e se afastem. Isso funciona e o cão é salvo, só que o Careca diz que pedirá que sacrifiquem ele para parar seu sofrimento, mas Salsicha diz que não permitirá isso, além de afirmar que ensinará ele a se defender e os outros cães a respeitá-lo. O cara diz que tudo bem, mas o lembra que o contrato que assinou isenta o complexo de qualquer coisa que aconteça com ele. Salsicha pensa em pedir demissão, já que aqueles cães são demais até para ele, mas Salsicha fala com ele, o que faz Norville se arrepender de não ter lido seu contrato. Devo dizer que Scooby Apocalipse foi uma boa surpresa. Fui saber dessa existência há pouco tempo e achei a ideia bem interessante. O design dos personagens é muito bom, a arte é bonita, embora tenha uns painéis bem esquisitos, mas a maioria tem uma boa consistência de qualidade. Essa premissa de mundo pós-apocalíptico me empreendeu bastante e realmente quero saber o que acontece nos próximos volumes. E se você também quer, peço que se inscreva para não perder os próximos vídeos. Mas é isso, obrigado por assistir e tchau!